Centenas de drones ucranianos penetraram na Rússia. Na noite de quarta para quinta-feira, dezenas deles direcionados a Moscou voltaram a perturbar voos com destino e origem na capital. O Ministério da Defesa russo declarou que suas forças abateram 286 drones ucranianos em 12 regiões. Os ucranianos estão sofrendo ataques, mas estão conseguindo revidar. E lá também a defesa russa não consegue parar tudo? Na guerra aérea de longo alcance, com esses mísseis baratos, de ambos os lados, é evidente o sofrimento, pois não conseguem se defender. A grande diferença é que os russos fazem a população sofrer. Visam os civis para que os ucranianos retirem sua defesa da linha de frente, enquanto os ucranianos, por sua vez. Eles miram em infraestruturas militares, como depósitos de combustível e munição, fábricas e as próprias bases. Apesar da renomada defesa russa antes da guerra, vemos que os ataques continuam acontecendo, indicando mudanças no exército. Porém, a evolução estrutural na Ucrânia está alcançando resultados fenomenais. Com sistemas de baixo custo e baixa intensidade que não são caros, um míssil de cruzeiro francês custará 500 mil euros, enquanto aqui estamos falando de um custo 10 a 20 vezes menor para obter os mesmos efeitos militares. Por outro lado, se fosse necessário atingir um depósito de combustível em profundidade, onde é preciso atravessar 6 metros de concreto. Nesse caso, precisamos de sistemas como os nossos. O problema é que só temos sistemas de altíssima qualidade, mas não em quantidade com baixo custo. Como eles podem ter? E graças a qual eles... O mundo inteiro está aprendendo a fazer a guerra de forma diferente, com ataques sendo realizados pela primeira vez. Essa guerra está mudando. Viramos o jogo na ofensiva, mas se os ucranianos tivessem lutado de forma convencional, teriam desmoronado. A desproporção de forças, especialmente em termos de material militar, estava em desvantagem para eles, apesar de terem mais soldados. Se tivessem aceitado uma guerra convencional, teriam perdido. Eles venceram a Batalha do Mar Negro mesmo sem barcos. Eles conseguem deter os russos diariamente, mesmo com um exército menor. Eles estão na defesa e ainda têm a dominação nos drones que usam. É basicamente isso. Desde o início, a chave tocou em alguns pontos fracos de Aquiles. Os alvos incluíam a fábrica de máquinas de Oubina, que produz tecnologias de aviação, mísseis e drones. Nós tivemos depósitos de combustível, tivemos as fábricas químicas que também produziam combustível para certos mísseis. Fábricas de fibra óptica, de drones Shahed e sistemas ópticos foram alvo de explosões recentemente. Então, no final das contas, o painel e toda vez, é isso que é importante. Estamos em locais bem escolhidos, estruturantes e estratégicos. Portanto, não estamos apenas nos apoiando na economia russa, mas também atingindo seus depósitos de combustível. E isso, no final das contas, cria um ecossistema. Apoiamos a economia russa e também o aspecto militar. Ou seja, reduziremos a capacidade ofensiva do exército russo, que seria muito mais forte sem esses ataques em profundidade. Empobrecemos a Rússia ao impedir suas exportações de combustível e energia. É verdade que a França, a Alemanha, o Reino Unido, assim como a Rússia ou a Ucrânia, não conseguiriam parar ondas de drones. Isso é uma certeza. E hoje a Ucrânia é muito mais capaz do que nós de se defender. Interceptar centenas de drones kamikazes diariamente, mesmo que sejam apenas Shahed, é feito principalmente com metralhadoras pesadas atirando para o céu. Passei noites com eles. Não temos nenhuma. E não é com nossos mísseis Aster-10 e Aster-30, que são 100% eficazes, mas levamos 5 anos desde o início da produção até a montagem para conseguirmos interceptar. 3 mil drones por mês? É um quadro fascinante e um pouco preocupante. É necessário dizer que uma guerra convencional não tem nada a ver com uma guerra nuclear. Enfim, é possível haver guerra na Europa Ocidental. A gente teme isso. E os sinais precursores de uma orientação, uma reorientação do exército russo em nossa direção. As instalações nas fronteiras da Finlândia, as repetidas violações das fronteiras da OTAN, atirarem helicópteros no Mar Negro e violar nosso espaço aéreo sem reação. Aliás, tudo é revirado confundindo fraqueza e força. Na minha geração ainda havia ideias, dizíamos, os americanos e os russos, a Rússia soviética, é super poderoso, depois cai, etc. Agora vemos que tudo é possível. Na verdade, não é o fraco e o forte, é o louco. Contra o forte? A OTAN é muito mais forte. Se tivermos 3 meses para nos organizar e nos prepararmos frente a frente, venceremos. Se a Rússia fizer um golpe de força em 2 semanas, após acumular centenas de milhares de homens na fronteira, são alojamentos. Não será possível manter uma força equivalente à da Rússia nos países bálticos. E se ela atacar em 2 semanas após reconstituir suas forças? Após 2 ou 3 anos de cessar-fogo com a Ucrânia, não haverá tempo para enviar reforços. E então retomar territórios possivelmente capturados, principalmente na Lituânia, para isolar os 2 países bálticos do norte. Isso assusta a nós e aos Estados maiores? Será que aqui subestimamos a inteligência tática dos russos, ou seja, essa estratégia do mais fraco? Mas quem sabe que pode provocar o forte, pois o forte não ousará atacar? Isso funciona em parte devido ao guarda-chuva nuclear.
Eu acho que Foi um erro recuarmos sempre, assim como os turcos acertaram em abater um avião russo que invadiu seu espaço aéreo, não sendo mais importunados depois disso. Se tivéssemos feito isso desde o começo, em 2014, quando eles começaram a violar nosso espaço, estaríamos mais tranquilos hoje. você evita um pouco a ação. Se fôssemos mais corajosos, estaríamos bem. Mas a Crimeia ainda não foi libertada. Após 11 anos, é surpreendente que a OTAN, a aliança mais poderosa da história, não se atreva a confrontar a Rússia. Nós... Demos nossos excedentes e algumas amostras do nosso bom equipamento. E foi graças a isso que a Ucrânia conseguiu resistir. De fato, fizemos uma escolha política, especialmente os americanos, pois acredito que demos o máximo do que podíamos. Houve uma escolha política americana de não deixar a Ucrânia vencer. Ucranianos foram impedidos de atacar russos que evacuavam Kherson. Essa foi uma escolha americana que foi oficializada em outubro passado. Também não forneceram aos ucranianos o material necessário para vencer quando eles tinham as Grandes contas? ofensivas, por receio de um colapso russo e do uso de armas nucleares. Todas as linhas vermelhas que eles declararam desde o início e que no final eram falsas. Vocês não têm o direito de fornecer artilharia, isso já foi feito. Vocês não têm o direito de fornecer equipamentos de combate corpo a corpo, como os tanques. Sem caças, mísseis de longo alcance ou ataques em solo russo. Tudo isso é coisa do passado. Até onde esse cálculo pode ir? E se amanhã ele tentar uma operação nos países bálticos? E o que podemos imaginar é o cálculo deles. Ainda há pessoas como Gerasimov, que talvez sejam militares tradicionais, mas que teorizaram sobre isso. Talvez o Ocidente não ouse envolver demais os exércitos, porque não queremos cair no nuclear. Hoje não há nenhuma chance de que a Rússia possa ter a quantidade de manobras para nos atacar. Mas se houver uma pausa operacional de 1 ou 2 anos na Ucrânia, se eles mantiverem o ritmo atual de recrutamento e produção de material, com 5 a 6 mil blindados, 1 milhão de homens e 25 mil mísseis de cruzeiro, isso será suficiente. Eu não acredito de forma alguma que os países da Europa não reagiriam se houvesse um ataque russo. Simplesmente nós levamos 2 semanas, 3 semanas, 1 mês antes de chegar ao local. Segundo vazamentos, os russos bombardearam nossos aeroportos e trens para nos impedir de sair. Mas, desculpe, o que reagir significa? Quer dizer travar uma guerra convencional com contingentes contra continentes? Ou isso quer dizer atacar de forma muito mais ousada dentro da Rússia? Se a Rússia atacar a Europa e a OTAN, haverá ataques profundos no território russo, não limitados a 300 quilômetros como os ucranianos fazem, mas muito mais distantes. Aqueles que mostram sua vontade. Nesse sentido, os alemães mudaram completamente, como se de repente se sentissem eles mesmos ameaçados. Eles agem de diferentes maneiras, abaixo do nível de letalidade e da guerra atual, mas sabem bem que estão nos países que precisarão se defender. É por isso que os alemães colocam homens diretamente no território dos Países Baixos, para estar o mais próximo possível dos russos, para ser capaz de contê-los o mais rápido possível. Há como um pânico alemão, isso me chama a atenção. Havia essa atitude alemã um pouco... Primeiro, eles têm aliados pró-russos, eles se abasteceram de gás russo. De repente, eles dizem que os americanos não os protegem mais como antes e que talvez tenham que reencontrar seu espírito militar. É uma pena que não tenham ouvido a França há 50 anos que dizia ser bom ser poderoso, caso os interesses americanos e europeus não estivessem mais alinhados. Os alemães estão fazendo isso, mas se houvesse uma frente que se abrisse do lado da OTAN e da Europa. É preciso entender que o que demos para a Ucrânia foi 15, 20, 30% dos nossos estoques em certos setores. Se um dia for preciso usar mísseis Scalp, temos de 3 a 5 vezes mais do que fornecemos à Ucrânia. Então, a quantidade, obviamente, ainda estaria muito mais a nosso favor dos russos, no caso atual. Eles são extremamente sensíveis a isso. Armas alemãs, principalmente, que poderiam atingir o interior russo. Ouça Lavrov, o ministro das Relações Exteriores deles, que acha isso muito irritante. O envolvimento direto da Alemanha na guerra é um fato. O país está repetindo os mesmos erros cometidos várias vezes ao longo do último século. Isso levou o país ao colapso. Espero que os políticos responsáveis tirem as conclusões corretas. É preciso parar com essa loucura. É preciso parar com essa loucura. Eles sabem que ali é um ponto muito sensível, mas eles querem parar com a loucura. Por que os alemães estão fornecendo novos sistemas? Porque os russos não aceitaram o cessar-fogo que Zelensky aceitou em março. Enquanto a Rússia continuar aumentando a tensão, há uma forma de reequilíbrio. Nunca é uma escalada, provocação ou agressão por parte dos alemães e aliados ucranianos. Estamos sempre muito atrasados em relação às catástrofes, agressões, ataques e mortes provocados pela Rússia. Eles desejam a paz e os russos podem alcançá-la ainda hoje à noite. Enquanto eles piorarem a situação, continuaremos fornecendo mais recursos aos ucranianos. O preocupante é que eles não têm tanto medo assim, aparentemente. Se realmente tivessem medo, eles aproveitariam a oportunidade do cessar-fogo. Se eles não tivessem medo, também não falariam sobre isso. Mas eu acho que eles também estão com um líder que tem uma espécie de fuga para frente.
Se Putin decidir parar hoje, seu governo e a economia não aguentarão. Eles não têm escolha a não ser continuar essa guerra. Se eles encerrarem a guerra sem conquistar as 4 regiões anunciadas oficialmente, isso será visto como um fracasso parcial. A massa de soldados que está sendo organizada pelos russos às portas da Europa, isso a gente já descobriu ontem à noite. Mais detalhes e informações estão chegando para nós hoje. 125 mil homens concentram-se às portas da Europa. Possíveis ataques, inclusive contra Kharkiv, a grande cidade no leste da Ucrânia, onde vivem 1 milhão de habitantes. No ano passado, os russos fizeram exatamente a mesma coisa. Estou convencido de que os russos tentarão novamente uma grande ofensiva, esperando ter mais sucesso que no ano anterior. Quando, em abril a maio de 2024, tentaram tomar Kharkiv, os ucranianos conseguiram bloquear os ataques, mesmo tendo menos artilharia, projéteis e incapacidade de interferir nas bombas planadoras na época. Hoje, se os russos têm uma força de 50 a 60 mil homens, não é algo incomum de se ver. Se houver um acúmulo de homens no terreno, os ucranianos também têm uma reserva estratégica e também minaram a área. Apesar de toda a preparação, acredito que a ofensiva russa fracassará. Os ucranianos estão mais bem preparados do que no ano passado, mesmo com os russos tendo mais material. Será um fracasso. Somente após esse futuro fracasso, os russos considerariam um cessar-fogo. Tudo isso acontece sob o guarda-chuva nuclear russo para os russos. Essas são as revelações de que falamos há pouco do Spiegel. É preciso realmente parar para pensar nisso, porque durante meses os investigadores vasculharam milhões de documentos sobre as compras militares russas, para colocar as mãos em planos secretos de instalações nucleares há um pouco por todo o país. Segundo documentos confidenciais, a Rússia está modernizando sua infraestrutura de mísseis, principalmente perto da fronteira com o Cazaquistão. As imagens de satélite analisadas pelo grupo de investigação dinamarquês Danwatch e pelo grande jornal alemão Der Spiegel. Vamos ver algumas delas, há centenas até milhares, mas algumas dessas imagens de satélite. Explique pra gente. Segundo o Spiegel, é possível ver os sensores sísmicos, circuitos elétricos, redes de câmeras e portas à prova de explosões. Ou seja, a gente sabe exatamente quais são os pontos fortes e fracos do sistema de defesa, que quer dizer os sensores para detectar mísseis chegando, os sistemas de proteção. Até mesmo as ventilações, pôsteres nas paredes e equipamentos esportivos comprados. Nós sabemos de tudo, desde o escoamento dos banheiros até qualquer outro assunto de A a Z. Se quiséssemos prejudicar o sistema de detecção deles, agora sabemos exatamente onde estão os radares para impedir seu funcionamento. Então, no geral, eu acho que esse é o pior vazamento de documentos confidenciais da história militar mundial. Todos nós, jornalistas e toda a população, estamos no mesmo nível de conhecimento que talvez os agentes da CIA até agora. Como explicar a importância dos silos? Eu tinha entendido que agora os submarinos nucleares lançadores de mísseis, em instantes, um piloto de Rafale que carregava a arma se juntará a nós para falar sobre a aeronave. Além dos silos clássicos, eles continuam investindo fortemente em silos, especialmente em volume. Os submarinos nucleares têm um custo operacional extremamente alto. Na realidade, eles possuem apenas cerca de 13 ou 14 unidades, se não estou enganado. E então, cada um desses submarinos pode carregar cerca de 10, 15, 16 mísseis nucleares. E então, no final das contas, é verdade que no mar há muito poucos. A Rússia diz que tem cerca de 5 mil mísseis nucleares, 5 mil ogivas nucleares, um pouco mais de 1.500 que estão implantadas. Sim, a grande maioria é mais do tipo solo-solo. Então, isso pode ser a partir de silos lançados de grandes veículos como o Topol ou de sistemas que se movem sobre trilhos. Porém, a maior parte da capacidade nuclear deles é essa. E depois são os mísseis que vão ser lançados por bombardeiros estratégicos. Com um olhar mais treinado nas imagens de satélite, você obviamente consegue analisar melhor que nós. O que podemos distinguir em imagens de satélite desse tipo? Vamos exibi-las. Vemos de forma geral é a evolução do terreno onde temos novas construções. Isso indica expansões, não apenas renovação de equipamentos tradicionais. É que, potencialmente, eles substituem uma base com 1 ou 2 silos para colocar 4 no lugar. Temos uma grande expansão do local, ou seja, potencialmente mais armazenamento que é possível, mais mísseis e logística para colocar em operação rapidamente uma base aérea, por exemplo. Disparamos, já estamos preparando a próxima salva. Mais pessoas poderão se abrigar embaixo. Possivelmente são centros de pesquisa. Então, nesse caso, há tantas fotos que foram divulgadas que a gente não sabe exatamente a qual delas isso pode corresponder. Mas a gente vê investimentos no nuclear que foram facilmente confirmados a partir de 2018, quando Putin fez aquele grande discurso, com as novas armas estratégicas, etc. E as futuras armas, como o Sarmat já mencionado várias vezes, cujo desenvolvimento é realmente desafiador.
com fracassos, lançamentos mal-sucedidos e explosões na plataforma. De qualquer forma, eles estão investindo para renovar seu arsenal nuclear, pois esses mísseis estavam chegando ao fim de sua vida útil. Há uma espécie de histeria nuclear. Essas bases foram reconstruídas do zero, centenas de novos quartéis, torres de vigia, centros de controle, depósitos, quilômetros de túneis subterrâneos. É preciso lembrar que a Rússia é o maior país da Terra. Acho que eles perderam 25% depois da queda da União Soviética, mas ainda é o maior país da Terra. E eles tinham margem, como você disse. E em todo lugar, eles enchem o país deles de nuclear. Mas então, é muito bom que eles façam investimentos e desperdicem o dinheiro deles em algo que não é útil na guerra deles na Ucrânia. E melhor ainda se eles continuarem. Mas o que agora é dramático para eles é ter que recomeçar do zero. Sabemos a localização sistema de posicionamento global de cada um desses túneis e podemos destruí-los. Em caso de guerra real, nada mais seria secreto, nem aviões, nem bases secretas. Eles estão em guerra, em seu perigo. Então sim, de fato, mas os americanos certamente... O que não é desprezível, sejamos honestos. Claro, mas todos esses investimentos e esforços, as dezenas de bilhões de dólares que investiram, hoje podemos considerar que não sendo mais secretos, eles são visíveis, enfim... Alvos, eu não sei mais como se diz mirar neles. Hoje em dia, é mais fácil recomeçar do que era no passado, tornando isso quase uma necessidade. Do zero. O chanceler Kohl dizia: a União Soviética é a alta volta, um país africano pobre equipado com mísseis. Também se dizia que era um posto de gasolina com mísseis. Ah, algo nisso. Ou seja, eles têm dificuldades econômicas consideráveis, mas investem massivamente em armas nucleares. Eles sabem muito bem que hoje seu exército convencional não causa mais medo. Nós a superestimamos seus mísseis, seus aviões, seus helicópteros e ela entrou em colapso. Na Ucrânia, após 3 anos de conflitos intensos, ela não conseguiu conquistar nem mesmo o Donbass. Além disso, para nos manter assustados, eles querem ter uma capacidade de dissuasão. Não vou me arriscar contra a dissuasão russa. Mesmo que metade não funcione, ainda são 500 mísseis que podem atingir a Europa. Então, no geral, se eles desistirem ou pararem de investir, eles desaparecem do grupo dos grandes. Eles se tornam um exército menor que o da China, mas ainda querem ser o segundo maior do mundo. Mesmo que, na prática, eles provavelmente já não fossem mais. Você é um grande conhecedor do assunto. Chama a atenção que sempre há uma margem de incerteza. O IARS, já faz alguns dias que temos informações sobre esses mísseis IARS. E isso parece muito primitivo. Ao ver imagens de caminhões enormes percorrendo a floresta, logicamente pensamos que a inteligência americana deve estar ciente, mas os especialistas dizem que não. Talvez possamos lançar IARS e a França não estaria pronta para interceptá-los. O problema do IARS é que ele é uma evolução de um sistema anterior, com esses caminhões circulando na neve por 40 anos. Sim, já é preciso substituí-los. Não necessariamente para aumentar a capacidade, não necessariamente para aumentar o volume, mas simplesmente um míssil. O combustível dentro do tanque, que está lá há 30 anos, precisa ser trocado. O IARS, a futura geração de mísseis projetada em parte com os ucranianos. A princípio, os testes realizados fracassaram. Então sim, hoje, algo fixo, fácil, conhecido e bem instalado. Principalmente com esses vazamentos, sabemos onde atacar para impedir. Sabemos, mas... Os generais alertam que alguns mísseis poderiam atingir a Europa. Não devemos nos iludir. Claro, mas se os russos lançarem suas bombas nucleares sobre a Europa, todos morrem, inclusive os próprios russos, pois serão destruídos da mesma forma. Mas os IAR são justamente capazes de garantir que essas instalações sejam móveis. E, portanto, logicamente, isso é feito para ser disperso pelo território. São necessárias fotos de satélite para acompanhá-los em tempo real em todo o território, pois há dezenas deles.